Certamente você já ouviu falar no Vale da Estranheza, uma sensação de desconforto diante de situações nem tão diferentes e nem tão próximas das condições humanas. Também não é absurdo presumir que você já tenha visto alguns dos seguintes exemplos. No primeiro caso, em Expresso Polar, a estranheza é ocasionada pelo modelo realista dos personagens, ao mesmo tempo que as expressões faciais e as texturas utilizadas ainda possuem forte indício de que se trata de uma animação. A Pixar, por exemplo, passou por problema parecido quanto aos personagens humanos de Toy Story, levando a empresa para uma linha criativa onde modelos humanos eram evitados. Papai gosta de mim. Tá na honra de entrar em pânico! No segundo exemplo, a robô Sofia, a estranheza é desencadeada pelas expressões faciais robóticas, mesmo que o robô apresente similaridade estética com o ser humano, como a textura da pele e a construção proporcional da região da cabeça. Mas o que acontece quando juntamos os dois exemplos? No caso de Detroit Become Human, o Vale da Estranheza é quebrado. A animação é suficientemente realista e as expressões faciais certamente receberam um carinho especial. Além disso, pela necessidade narrativa, androides e humanos possuem semelhanças extensas, sendo que os únicos fatores que tornam possível a distinção entre humanos e máquinas são o uniforme e o indicador emocional localizado na fronte direita. Essa similaridade é explorada de maneira inteligente, levantando questionamentos filosóficos pertinentes quanto à natureza da consciência humana e a sua exclusividade. A premissa nem de longe é original, e inúmeras são as obras que exploram esse conceito, como O Exterminador do Futuro, Ghost in the Shell, Camouflage. e o recente Cyberpunk 2077. Mas afinal, máquinas e seres humanos podem ser tão semelhantes assim? René Descartes, um filósofo e matemático francês do século XV, já nos comparava com máquinas e dizia que a diferença mais óbvia era quanto à utilização da linguagem. Pois bem, com o desenvolvimento da computação moderna, máquinas já são capazes de utilizar-se da linguagem e passam facilmente no teste de Turing original. Ganham de seres humanos em jogos como xadrez e são capazes de aprender coisas novas, desde que programadas para isso. Então é possível afirmar que a barreira da exclusividade humana está a um passo de ruir. E para entender melhor essa questão, primeiro precisamos entender o básico do funcionamento de um computador moderno, que começa sua trajetória com a maior invenção da humanidade. In 1947, 3 scientists at Bell Labs invented the transistor. The transistor performed the same on or off function as vacuum tubes, but was much smaller and more reliable. Transistors were made with silicon and tiny wires. Silicon is a semiconductor. If a small voltage is supplied, it will act like a conductor, allowing a current to pass between wires. If there is no voltage, it will act more like an insulator, blocking the current. This characteristic of silicon is what enabled transistors to speak the binary language of computers. Como muito bem explicado pelo vídeo, o transistor funciona como uma espécie de interruptor, dependente de 2 entradas de energia para que sua saída seja positiva. Existem apenas 2 possíveis resultados para a saída de um transistor. Quando não energizado, o resultado é representado por um bit 0, e quando energizado, o resultado é representado pelo bit 1. Sequências de zeros e uns podem formar códigos binários extensos, normalmente organizados em pacotes de 8 dígitos, chamados de bytes. Apenas um desses transistores não possui grande utilidade, mas quando associados a grupos numerosos e de maneiras específicas formando portas lógicas, são capazes de realizar cálculos complexos na velocidade em que a energia se propaga. Dentro de um processador de última geração, os transistores estão presentes aos bilhões, que juntos são responsáveis pelos cálculos que te permite assistir esse vídeo hoje. Do outro lado da moeda, nós temos o nosso cérebro, que trabalha de maneira análoga aos computadores.
O equivalente do transistor no sistema nervoso é o neurônio, um tipo de célula especializado em receber e transmitir informações e que, assim como os transistores, propaga essa informação na forma de energia. Não parando por aí, os estímulos propagados pelos neurônios podem ser tanto de origem excitatória, que representaria um bit 1, quanto inibitória, que representaria um bit 0. Os neurônios só são capazes de cumprir suas funções quando trabalhando de maneira coletiva, formando circuitos que vão desde os mais simples aos mais complexos, assim como um computador. O determinante para que um estímulo seja positivo ou negativo são os neurotransmissores, substâncias secretadas pelos neurônios que se ligam a outros neurônios propagando assim a informação. Nesse vídeo, os neurotransmissores importantes são a dopamina, o glutamato e o GABA. Quando os neurotransmissores se ligam na membrana dos neurônios, eles abrem canais por onde fluem íons que podem ter tanto carga positiva, como o sódio e o potássio, ou carga negativa, como o cloro. Dos circuitos possíveis formados por neurônios, um dos principais e mais bem elucidados são certamente os núcleos da base. São responsáveis pela coordenação do movimento fino, servindo como uma espécie de filtro do estímulo proveniente do córtex motor. Essa filtração vai ocorrer por duas vias, uma via indireta, responsável por frear o movimento, e uma via direta, responsável por facilitar o movimento. Lesões em estruturas dos núcleos da base podem cursar com sintomas de parkinsonismo, sendo a estrutura mais popular a substância negra. E qual a melhor forma de demonstrar o funcionamento dos núcleos da base? Pois bem, o Minecraft. Desde as primeiras versões do Minecraft, uma das mecânicas mais interessantes, sem dúvida, é a de Redstone. Redstone funciona como uma espécie de fio condutor por onde flui energia e é possível criar circuitos bem semelhantes aos computadores, as chamadas portas lógicas. Aqui vou fazer uma demonstração, um portão de input e output. Aqui do lado nós temos os possíveis resultados para a entrada e a saída, respectivamente. Para portas lógicas que possuem mais de uma entrada, estão a entrada 1, a entrada 2 e a saída, respectivamente. Aqui os possíveis resultados. Belezinha? Vamos lá. Em um input-output, no portão, nós temos este resultado. Em um input-output de negação, nós temos o resultado contrário. Quando a entrada é 1, o resultado é 0. Quando a entrada é 0, o resultado é 1. Uma porta NAND é responsável por somar o resultado, mas de forma contrária. Então, quando as duas entradas são positivas, o estímulo é negativo, que é representado neste caso aqui. Quando qualquer uma das entradas for negativa, o estímulo é positivo. Aqui na porta NOR, qualquer uma delas vai resultar no estímulo contrário, ou seja, qualquer estímulo que seja proveniente daqui, que seja de natureza positiva, vai resultar em um estímulo negativo. Vamos lá. Caso contrário, também é válido. Essa porta é uma porta OR, ou seja, qualquer um deles. Qualquer um deles vai resultar um resultado positivo. Então, quando qualquer uma das entradas for um bit 1, a saída sempre vai ser 1. A porta AND é o contrário da porta NAND, que eu mostrei lá atrás. Quando qualquer um dos estímulos for negativo, a saída sempre vai ser negativa. Portanto, eu preciso dos dois estímulos positivos para que a saída seja positiva. Então, vou mostrar um circuitinho básico que eu fiz para vocês, empregando 3 das portas lógicas mostradas anteriormente. Aqui nós temos uma porta AND. Qualquer um dos estímulos que seja diferente de ambos estímulos positivos vai resultar num estímulo negativo de saída. Então, nós temos aqui outras duas portas, uma porta NAND, que em qualquer estímulo vai ser positivo, com exceção dos dois estímulos positivos aqui, e uma porta OR, onde qualquer uma das ativações vai resultar no estímulo positivo, com exceção de ambas desligadas. Ok, então vamos para o primeiro caso. Quando nós ativamos essa alavanca, a porta OR atinge a conformação 1101, ou seja, o estímulo de saída vai ser positivo. A segunda porta, a porta NAND, vai atingir a conformação 101, ou seja, o estímulo vai ser negativo. E a outra porta, a porta AND, vai receber um estímulo
1, 1, 1, ou seja, ambos positivos. O que vai acontecer? A saída vai ser positiva. Beleza? Vamos para o segundo caso. Quando eu ativar essa alavanca, a porta OR vai atingir a conformação 0, 1, 1, ou seja, o estímulo de saída vai ser positivo. A segunda porta, a porta NAND, vai atingir a conformação 0, 1, 1, ou seja, o estímulo de saída vai ser positivo. E a outra porta, a lá do final, vai atingir a conformação 1, 1, 1, ou seja, o pistão vai levantar. Belezinha. Agora vamos para o terceiro caso, quando eu ativo os dois circuitos ao mesmo tempo. A primeira porta, 1, 1, 1, estímulo positivo. A segunda porta, 1, 1, 0, estímulo negativo, ou seja, o estímulo vai ser negativo. Obviamente, você tem um delayzinho devido aos repetidores de redstone, o que vai causar uma ativação num primeiro momento, mas sempre vai resultar com a desativação lá na frente, beleza? Ok, explicando o funcionamento de um computador, mais ou menos, dentro do Minecraft, vamos explicar agora o funcionamento dos neurotransmissores. O glutamato vai causar uma excitação direta, o GABA vai causar uma inibição direta, a dopamina já vai funcionar de uma forma diferente do GABA e do glutamato. Isso acontece por meio da modulação de receptores específicos. O receptor D1 vai sempre cursar com uma excitação, uma excitação direta do neurônio. E a dopamina vai cursar com a inibição, mas sempre uma inibição indireta, ou seja, ela excita uma estrutura que inibe a estrutura final. Mais ou menos assim. Entendido o conceito das portas lógicas e dos neurotransmissores, vamos para o circuito propriamente dito. Vamos direto ao que importa. Aqui eu fiz uma construção dos núcleos da base, esse aqui é da via direta. A via direta tem por principal função facilitar o movimento. Então vamos lá, se o córtex motor se comunica diretamente com a estrutura-alvo, o que acontece? O movimento é realizado, mas ele não é concluído da forma como deveria ser, ok? O córtex motor se comunica com o putamen se comunica com o globo pálido interno, o globo pálido interno se comunica com o tálamo e o tálamo faz uma eferência no córtex motor, ou seja, ele efetiva o movimento de volta. Mas nós precisamos da substância negra por meio do receptor D2 para formar um estímulo positivo aqui no putamen. Ou seja, quando a substância negra está desligada, como é o caso aqui, o resultado final não vai ser concluído. Você tem o estímulo inicial, mas você tem a perda dele logo em seguida. Se eu ativo a substância negra, veja o que acontece. O movimento foi facilitado, beleza? Mostrando aqui, desligando a substância negra, o movimento retorna. Vamos para o segundo caso. O segundo caso, a via indireta. A via indireta tem como função frear o movimento. O movimento está acontecendo, como vocês podem ver, e o córtex motor se comunica diretamente com esse órgão-alvo, que no caso aqui seria um músculo. Quando o córtex motor estimula isso de forma negativa, acontece um movimento freado, mas ao mesmo tempo ele não é sustentado, porque eu preciso dos núcleos da base funcionando de forma adequada para sustentar esse movimento. Ou seja, o córtex motor se comunica com o putamen recebe reforço positivo da substância negra, vai secretar dopamina e vai agir aqui por meio dos receptores D1. O putamen vai se comunicar com o globo pálido externo, o globo pálido externo vai se comunicar com o núcleo subtalâmico, que se comunica com o globo pálido interno, que por sua vez se comunica com o tálamo. Tálamo, no final da via, vai secretar glutamato e vai dar um reforço positivo aqui no córtex motor. Como a substância negra está desligada nesse primeiro momento, quando o córtex motor exerce influência, o movimento não é sustentado. Mas veja o que acontece quando eu ativo a substância negra. Falando assim até parece simples, né? Mas obviamente o cérebro humano é dotado de circuitos talvez nunca serão elucidados como os núcleos da base. E muito embora saibamos sobre vários dos circuitos e seus funcionamentos, a consciência e outras funções mentais superiores ainda continuam um mistério. Afinal, se o cérebro humano fosse simples,
nós seríamos tão simples que não conseguiríamos compreender.